boa noite. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Olá, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Não é sobre correr contra o tempo pra Vou crescer. terminar de organizar aqui. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Vamos mandando aí aviãozinho para todos. Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Vamos lá, mandem para todos e todas. Pronto, mandei já para um bocado de gente aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou dar mais um minutinho aí para vocês estarem divulgando, né, a live, para a gente poder estar iniciando o conteúdo propriamente dito, tá? Fazer conteúdo pro Instagram. Então, primeiro, eu queria aqui, olha assim, a Andresa e a Dilma, minha mãe, minha prima e minha mãe são as primeiras, muito bem. Profissionais incríveis, comprometidas. Vamos lá, aprender mais hoje, hein? Tudo prontinho aqui. Vão encaminhando aí essa live para mais pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Hoje a gente vai falar sobre autismo, sobre o transtorno do espectro autista, né? E a gente vai falar muita coisa. Eu separei um material hoje aqui para a gente estar falando um conteúdo introdutório. Aquela pessoa que não sabe muito de autismo ou aquela pessoa que está começando a conhecer agora, essa live é para você tentar entender um pouco melhor o que é autismo, por que que tem tanta gente empenhada falando sobre isso, né? Que a gente viu nesses dias, a campanha foi maravilhosa, né? O dia da conscientização do autismo, que foi ontem, mas que as pessoas já começaram na luta, né? No empenho, acho que desde a semana passada, nas divulgações. É claro que todos os dias são dias da gente estar fazendo da gente estar nessa luta, né? Mas a gente entende também que, como ontem foi o dia da campanha, muita gente fez vários congressos, várias palestras. E aí, esse mês, a proposta é que estejamos aqui falando sobre autismo durante o mês de abril todinho, abril azul. Então, a gente vai estar falando hoje, conhecendo um pouco sobre o autismo, né? Quando for semana que vem, na próxima segunda, a gente vai ter a participação da terapeuta ocupacional, Leilane Castro. Na outra semana, sou eu novamente, sozinha. E na última semana, dia 24, estaremos com a fonoaudióloga Érica Brito, certo? Então, não perde, já bota aí na sua agenda. Eu acredito que sempre alguém traz maiores informações e a ideia é da gente estar discutindo esse assunto, da gente estar interagindo. Aproveitem que hoje eu tô aqui sem estar dialogando com outra pessoa. Mandem várias perguntas, mandem comentários e, se eu puder, claro, a gente vai estar discutindo, a gente vai estar respondendo essas questões, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Laila Aguiar, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, trabalho há 5 anos com autistas e
Já trabalhei em equipe multidisciplinar, agora estou trabalhando em atendimentos individuais por enquanto. Então, hoje eu atendo no consultório particular e na Cismed também, tá? Aqui em Caruaru. Então, fica ligado que a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o que é autismo. E aí, se você ainda tiver um tempinho de estar mandando essa live para outras pessoas, é importante, tá? Então, primeiro eu vou começar falando sobre o que é autismo, né? O transtorno do espectro autista. A gente vê que, assim, vem cada vez mais vão havendo modificações, né? Tanto na nomenclatura, quanto na classificação, quanto nos processos de cuidado, atualização de dados, né, de quantas pessoas têm autismo no mundo, no Brasil. Então, a gente tem visto isso com grandes mudanças, né? Eu fui dar uma atualizada hoje, eu vi, meu Deus, quantas informações são novas aqui e trazer para vocês também, né? E primeiro falando, né, sobre o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno neurológico do desenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento, na formação neurológica. Segundo o DSM-5, ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social, assim como padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesses e atividades. Não está conseguindo ouvir? Boa noite, Érica. Só a Érica não está conseguindo ouvir, gente? Ou vocês também não estão conseguindo? Se tiver algum problema aqui na live, vocês me avisam. Que chega, estava empolgada aqui falando um monte já. Aqui pra mim tá parecendo tudo ok. Oi, Ale, boa noite. Érica, já fiz sua propaganda aqui, viu? Se você estiver me ouvindo já. Pronto. Estão dizendo que tá bom. Estão ouvindo, ok. Érica, já fiz sua propaganda dia 24, você não me escapa, tá aqui comigo, né? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, a gente pode observar aqui que hoje a aula vai ser uma live mais como se fosse uma aula, tá? Porque eu entendo que a gente precisa compreender o que se trata, quais as modificações que aconteceram para a gente começar a falar de coisas mais práticas, de intervenções mais práticas, certo? Então, hoje eu separei um conteúdozinho mais para vocês, mais didático, tá? A propaganda é a alma do negócio. Então, eu peguei alguns dados de algumas instituições, tá? Para estar falando para vocês sobre a prevalência do autismo. Então, primeiro que ele ocorre de 4 a 5 vezes mais no menino do que na menina. A gente tá falando de autismo infantil hoje. Normalmente ele é identificado ali até 3 anos. E se não for identificado, aí já vai ser um autismo tardio, assim, né? Uma identificação, um diagnóstico tardio, que a gente chama. Mas é normal, o normal é que seja identificado durante esse período, tá? Por quê? Isso, depois de 3 anos, eu acredito que já fica como tardio. A partir de 1 ano e 6 meses, a gente já consegue identificar alguns atrasos, certo? Então, se houverem atrasos, ou de linguagem, ou atrasos motores, ou de alguma questão, você precisa procurar um profissional adequado para estar fazendo uma avaliação, uma intervenção logo na sua criança, tá? Oi, Taliane, boa noite, Cláudia, Sussu, que bom ter vocês aqui.
E aí a Organização Mundial de Saúde estima que 1% da população mundial, possui o diagnóstico, né, comprovado já, não é suspeita, não é, eu acho que meu filho é. Não, é diagnóstico, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, estima que 1% da população mundial possui diagnóstico de autismo, cerca de uma criança para 160 pessoas. No Brasil, a ONU estima que de 2%, equivale a 2 milhões de pessoas no Brasil, que não é pouca coisa. Aí, a gente veio para uma instituição muito conceituada. Deixa eu até pegar aqui. Aqui. Que é o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é do governo americano, tá? Dos Estados Unidos, que divulgou agora em março uma pesquisa que eles fizeram. E essa pesquisa fala que foram pesquisadas crianças de 3 a 8 anos, tá? E que possuíam diagnóstico. E essa pesquisa ela é realizada bianualmente, ou seja, de 2 em 2 anos ela é atualizada. E aí, quando foi agora em março, no final de março, saiu o resultado dessa pesquisa, né, da última que fizeram. E aí, com crianças de 8 anos. E eles mostram, diagnosticadas, laudadas, tá? Que há cerca de uma criança em cada 36 crianças. Gente, esse número saltou substantivamente da década de 2000 para cá. Assim, em 20 anos, 23 anos, mudou muito. Antes a gente era... Eu não vou saber... tem aqui, peraí. Eu botei. Era uma pessoa para 150, um grupo de 150. Um autista para um grupo de 150 pessoas. Hoje, a gente é 1 em 36. Em 2018, éramos 1 em 44. Então, a gente observa que vem crescendo significativamente, né, esse número. Mas por que esse número cresce? Aí temos várias variantes, né? A gente tem a questão de... Hoje, os profissionais têm muito mais conhecimento, né? Pediatras conseguem observar sinais de atraso e fazer encaminhamentos mais rapidamente. Professores, terapeutas, né, que estão muito mais capacitados. Eu lembro, assim, que trabalhei muito tempo com Érica, que é fono, e aí ela dizia assim, vou encaminhar porque tô vendo aqui alguns sinais. Então, ela já percebia logo e encaminhava logo. Então, a gente vê que tem muitas coisas, né, que podem ser um fator para isso. Pode ser que o número de casos tenha aumentado? Pode. Pode ser que, assim, organicamente? Pode. Pode ser que o número de casos tenha aumentado porque os profissionais passaram a identificar de forma mais adequada, ser mais capacitado, ter uma rede de apoio maior? Pode. Os pais terem mais conhecimento? Pode também, certo? Então, pegando esses dados do CDC e fazendo a mesma proporção para o Brasil, estima-se que hoje cerca de 5,95 milhões de autistas existentes no Brasil. Não é pouca coisa, não é pouca gente. Minha gente, 5 milhões de pessoas, não é pouca pessoa não. Então a gente tem muito trabalho, a gente tem muita coisa aí na frente, muito aprendizado. Assim como todos nós, né? Ninguém é igual a ninguém. E a gente precisa respeitar todas as diferenças de todo mundo. Hoje a gente precisa de leis
para assegurarem o nosso direito, né, para muitas coisas. E o autismo é um desses itens, né, que a gente precisa também. Não sei se itens é a melhor palavra, tá? Mas não estou encontrando outra agora. Que também precisam de ter políticas públicas para estarem assegurando os direitos dessas pessoas, que não são poucas, são muitas, são milhões, são milhares. Então, e aí a gente vem falando um pouquinho agora sobre quais as dificuldades de fato que acontecem no autismo, quais sinais que a gente pode estar percebendo, por quê? Porque há um funcionamento diferente cerebral. E esse funcionamento, ele vai trazer características que a gente ou não conhece, ou desconhece, ou conhece pouco, né? E que a gente precisa também tá se ajustando. Eu vou falar um pouquinho. Olha aqui. Os profissionais estão com um olhar mais diferenciado. Porém, ainda existem muitos profissionais que, pelo fato de não conhecerem, de não vivenciar diariamente o trabalho com TEA, tem gente que não trabalha com isso e dificulta, até atrasa alguns processos. Passam despercebidos os sinais, os atrasos de linguagem, Os atrasos de linguagem, eles são fundamentais, assim, né? Porque a questão da linguagem, de forma geral, da comunicação, da interação social, ela é fundamental no processo pro autista. E aí, a gente vem falando um pouquinho, antes de eu falar de fato, todas as dificuldades, assim, de forma que a gente entenda, eu vou falar um pouco melhor, acho que isso na próxima live que eu vou fazer só, que é sobre a teoria da mente. E nela fala o seguinte, que o cérebro do autista, né, uma das questões que funcionam de forma diferente é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí a gente vê muitas coisas que podem ser afetadas por conta disso. Por exemplo, para que eu entenda que alguém está precisando de alguma coisa, sei lá, vamos dizer, o jogo simbólico. Não tem aquela história que a gente fala assim, né? A história que a gente fala. É um sinal, né? É um sintoma de a pessoa ficar muito preso ao concreto, tá? Ao físico, ao tátil, ao tangível, o tocável, ao visto, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o jogo simbólico, o faz de conta, a figura de linguagem, o autista vai ter muita dificuldade. Por quê? Justamente por esse funcionamento diferenciado, né, Ai, meu Deus, esqueci o nome da palavra, o nome do negócio, da teoria da mente. Então, na teoria da mente é justamente essa dificuldade, esse simbólico, esse abstrato, que é muito difícil para o autista, né? Então, com isso, vai trazer uma dificuldade de comunicação. A gente vai falar aqui sobre as dificuldades por etapa, tá? Primeiro a de comunicação, tá? E aí a dificuldade de iniciar ou manter um diálogo, né? Eu tava conversando esses dias com a criança e ela disse assim, tem uma criança que é autista na minha sala. Eu disse, e tu sabe o nome dela? Aí ele disse que não. Eu já perguntasse? Não, quando eu perguntei, ele disse, oi, eu sou autista. Aí
Aí eu expliquei para ele que ele poderia ter contato com essa criança, que poderia conversar, ir devagar, ver o que era que ela gostava, o que ela não gostava, para poder respeitar o limite dela e poder fazer amizade. Disse que vai ter dificuldades de brincar do mesmo jeito que ele, mas que pode sim brincar, pode interagir e que ele pode puxar as conversas e ajudar e fazer amizade com esse menino. Então, o autista tem a dificuldade de fazer isso, tipo, pra quê? Né? Pra quê? Eu lembro de um relato, acho que foi uma história ilustrativa que alguém me contou uma vez, que eu não quero utilizar uma verídica hoje. Não, brincadeira. Eu vou utilizar uma história que eu ouvi, não lembro quem falar. Agora não vou saber. Mas aí vinha dizendo assim, que uma vez uma mãe chegou em casa cheia de compras. E o filho, que era autista, que era adolescente, estava na sala, sentado, assistindo TV. E ela chegou cheia de compras e cansada e afobada e guardando as compras e estressada. Disse, você não vai me ajudar, não? Ele disse, você não me pediu. Ou seja, ele não entendeu que aquela expressão, aquela fisionomia era de cansada, não teve essa empatia nesse sentido, entende? Que, poxa, ela deve estar cansada, aquilo ali tá tão pesado, deixa eu ajudar ela, porque ela já veio carregando isso desde lá de baixo. Então, as pessoas não entendem isso, né? É a questão do concreto. Tá muito no pensamento concreto. E a gente precisa começar a identificar isso para também a gente compreender como os autistas se comunicam, né? Porque eles se comunicam. Eles não se comunicam como a gente. E conseguir acessar essas pessoas e pensar sempre. E se fosse com a gente, né? E se eu tivesse um filho autista? E se eu tivesse um marido, uma esposa, um neto, uma neta, um avô, uma avó, um tio, uma tia, né? E se fosse comigo, né? Por isso que essa campanha é tão importante do Dia, né, da Conscientização Mundial do Autismo. Então, é super importante que você tenha essa empatia, né, por eles também. Comunicar-se com gestos no lugar de palavras é uma dificuldade também, né? Utiliza muitos gestos para tentar dizer as coisas e não usa a palavra. Atrasos ou não no desenvolvimento da fala, né? A gente vê que linguagem verbal é diferente de linguagem, né? A linguagem é a linguagem de tudo, é a expressão de tudo. É a linguagem corporal e a linguagem verbal, né, vocal, é a falada. Então, me corrija se eu estiver errada aí, Érica, por favor. A vocal é a que normalmente eles podem apresentar essa dificuldade, né? Que depende dos níveis também. E eu queria falar uma coisa que é bem importante. No autismo, eles agora estão todos, o DSM agora está numa classificação, DSM não, a CID está numa classificação diferenciada, né? A CID 11 entrou em vigor desde 2022 e desde 2013, se eu não estou com a memória ruim, que no DSM é transtorno do espectro autista, tá? Com essa nomenclatura. E o que é que acontece? Nisso, tudo que fazia parte do espectro ficou num diagnóstico só, tá? E aí o que vai diferenciar é o autismo clássico, que é aquele que a gente tem os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. E esses níveis são classificados de acordo com
necessidade de ajuda. Ou seja, a criança que é classificada com nível 1 de autismo significa que ela precisa de pouca ajuda, que ela é mais autônoma, que ela é mais independente, que ela consegue fazer várias coisas sozinha. Uma criança com nível 2 de autismo significa que ela vai precisar de um pouco mais de ajuda, e são essas que começam a aparecer mais as dificuldades verbais, vocais, né, no caso. E as crianças autismo nível 3 são aquelas crianças que vão precisar muito de ajuda, né? E as outras classificações da antiga síndrome de Asperger, que é toda caracterizada por sinais semelhantes ao de autismo, né? Como a gente vai ver aqui, só que somada a uma alta habilidade em alguma coisa, tá? Quando aquela criança faz algo que ninguém faz, que é incrível. Por exemplo, a gente já atendeu um paciente que ele fazia dinossauros de biscuit. Ah, mas dinossauro de biscuit qualquer pessoa faz. Não, feitos dele, não. Ele fazia dinossauros articulados, tá? Ele botava uns aramezinhos que ele mexia a asa, mexia as patinhas, eram pequenos, não eram coisas grandes, não eram pequenas. Ele não dava nem vendia para ninguém. E todo mês a mãe precisava separar o dinheiro de comprar o material dele, porque ele precisava daquilo ali. Ele adorava, sabia tudo sobre dinossauro. Passando despercebidos os sinais, os atrasos de linguagem importantes. Certo. Já tinha lido aqui, eu achei que era uma mensagem nova. Então, a gente vê aqui que às vezes a criança sabe as bandeiras de todos os países do mundo inteiro. Então, é uma alta habilidade em alguma coisa determinada. Significa que o autismo, que antigamente era considerado o Asperger ou Asperger, ele é hoje, né, a síndrome de Asperger junto agora no espectro, tá dentro do espectro do autista, tá? E a outra questão é o atraso global do desenvolvimento, que aí a pessoa tem várias características de autismo, mas não fecha no autismo, mas tem aquelas dificuldades, mas não suficientes para fechar o autismo clássico ou o Asperger, tá? Aí fica no atraso global do desenvolvimento. Então, as dificuldades na comunicação, né? Dificuldade inicial manter um diálogo, comunicar-se com gestos no lugar de palavras, atraso ou não do desenvolvimento da fala, referir-se a si mesmo de forma errada, por exemplo. João quer comida. Você quer comida, para dizer que é ele. Então, se eu disser para uma criança, para João, né, que é um nome fictício que eu estou usando aqui. João, você quer comida? Ele vai dizer João, ou então você quer comida. Ou seja, ele só repete o final da frase, ou ele não coloca a pessoa adequada da frase, tá? Repete muitas vezes a mesma pergunta, ou então dificuldade de compreender figuras de linguagem, como eu falei, né, antes, a questão da teoria da mente, que é, por exemplo, vai chover canivete, a pessoa fica com medo achando que vai cair canivete mesmo do céu. Então, são coisas que a gente precisa ter uma noção quando está trabalhando com autista, quando a gente está conversando num diálogo cotidiano, né, rotineiro, da gente não falar muito esse tipo de coisa, porque não vai ser fácil a compreensão. A mesma coisa que, por exemplo, eu atender uma população carente e não adequar minha linguagem para essa população, ou uma população abastada e eu não adequar a minha linguagem a essa população. Provavelmente não vai haver uma comunicação adequada, tá? Interação social.
A gente falou da comunicação, né? E agora a gente vai falar da interação social. Então, tem dificuldades, né, de fazer amigos justamente porque não consegue iniciar, nem desenvolver, nem manter um diálogo, tá? Então, isso assim são possíveis sintomas, porque o autismo, ele não acontece da mesma forma para todo mundo. É por isso que tem tanta gente estudando, é por isso que esse assunto é tão complexo e é por isso que a gente começa a ver cada vez mais a necessidade de aprender sobre esse assunto. Não mantém contato visual, muitas vezes. Isso aqui é muito delicado. Tem autista que consegue manter e tem autista que não consegue manter. E alguns até criam técnicas, a gente vê mais em meninas isso também, de conseguir olhar entre aspas, para o seu olho, só que você não consegue perceber aquela sintonia do olhar. É como se não sincronizasse o olhar. Pode estar olhando ou para a sua sobrancelha, ou aqui para baixo, ou para os lados, ou o que a gente chama de olhar atravessado, como se estivesse olhando atravessado para a gente, né? Como se transpassasse o olhar. E esse tipo de olhar pode acontecer, né? E esse é um dos sinais que você consegue perceber desde bebê. O autismo, a pessoa já nasce com, né? E a forma mais, assim, até os 3 anos é natural que apareça. E tem um tipo de autismo chamado regressivo. Como assim autismo regressivo? Ele regride e melhora os sinais de autismo? Não. É ao contrário. A criança, a gente já ouviu muito esses relatos. Eu tô falando porque tem profissionais aqui que trabalharam comigo e a gente ouvia muito assim. Até 2 anos já falava, já andava, comia de tudo. Ou então até 3 anos já falava as frases inteiras, passeava tranquilo, brincava com os coleguinhas. Depois disso, depois completou 3 anos, ou então depois completou 2 anos e meio, alguma coisa nesse sentido, aí começa a aparecer os sinais de autismo. Então, esse é o tipo de autismo regressivo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais depois dos sintomas, possíveis sintomas mais prático, né? De forma mais prática. E vocês vão vocês vão entender melhor, né? Eu tô falando aqui de forma mais técnica, mas a gente vai falar mais também. E vocês podem participar, tá? Tô vendo vocês muito caladinhas aí. Tô dizendo caladinhas, só tô vendo mulher até agora. Então, a falta de empatia, né, que eu falei também, isolamento, naturalmente, porque a pessoa vai estar ali com um interesse específico. Lembra que eu falei do DSM? Um dos critérios é interesse restrito e repetitivo e persistente em uma coisa só. Então, a pessoa às vezes não se interessa por um assunto e a outra quer falar só sobre esse assunto. Eu não sei se vocês já assistiram uma série da Netflix que é Uma Advogada Extraordinária, eu acho. E é uma série que fala sobre uma menina autista, né? E aí depois ela vira advogada. E ela tem um gosto peculiar por baleias. Então, ela vai falar ali um monte. Se você der uma oportunidade, ela vai falar sobre os tipos de baleia, o que é que elas fazem, tal e tal e tal, até alguém explicar para ela que aquilo naquele momento está inadequado, entende? Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam essa série, muito boa. Eu acho que é uma advogada extraordinária, ela é muito boa.
Olha, a Sussu aqui, estou prestando atenção. Muito bem. Vamos lá. Não gosta de contatos físicos. E aí, muita gente acha que falta de empatia, contatos físicos, quer dizer que a pessoa não tem sentimentos. O autista tem muitos sentimentos, gente, tá? Olha, obrigada, Cláudia. O autista tem muitos sentimentos. E eles vão ser demonstrados das formas dele, tá? Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que chegou lá, já tinha acho que 17 anos. E o menino chegou porque estava com suspeita de depressão. Foi, depressão. Eu cheguei, na hora que eu olhei o menino, que ele veio para avaliação com a mãe, o menino, enquanto eu conversava com a mãe, o menino ficava só assim, ó. Só se balançando, que a gente chama de movimento pendular. E isso já me acendeu um alerta, né? E aí eu fui conversando e tal, não sei o que, e depois a gente foi fazendo a avaliação, vi realmente que o menino tinha um autismo leve, mas tinha um autismo. E aí, em um dos momentos, a mãe chegou chorando muito, muito, porque tinha sido Dia dos Pais, não, Dia das Mães no dia anterior, e no dia seguinte era o aniversário dela e ele não tinha dado os parabéns. E aí ela só conseguiu falar com ele no dia seguinte e dizer assim, poxa, mas você nem deu os parabéns pra mamãe, nem deu Feliz Dia das Mães. Aí ele disse, e era pra dar, né? Não percebeu. Poxa, eu fiquei muito triste com isso, porque você não deu, porque você não disse que estava triste, né? E aí foi lá e acolheu ela super bem. Depois disso, disse que amava, tudinho. Então, tem sentimentos, mas eles vão demonstrar da forma deles. A questão do abraço, né? Isso a gente vê que é uma alteração sensorial, tátil. A gente pode ter várias alterações sensoriais, né? Inclusive, está sendo muito falado também sobre o transtorno sensorial, né? Que aí falou até do filhinho de Bruno Galeasso e tal. Então, a gente pode estar vendo aqui que tem muitas coisas que são muito parecidas, que são muito... Por isso que são possíveis sinais. As alterações sensoriais, elas são diversas, né? A gente vê de forma assim mais básica, para explicar para vocês de forma mais prática também, nos 5 sentidos. Gente, tem alguém que não está me ouvindo ou só a Érica? O som tá ok aí no teu celular, Érica? Já aumentou? Como é que tá? Sussu, Cláudia, o som tá chegando aí pra vocês? Me diz aí. Ah, tá. Beleza. Vê só. Então, essa questão... O som tá ok, ótimo. Olha aí, a mãe de milhões, Sinara, tá aqui com a gente. Pronto, Andresa, tudo ok, ótimo, gente. Obrigada aí. Então, essa questão sensorial, falando de uma forma mais prática, a gente pode ter alterações nos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Audição, olfato, visão, paladar e tato, certo? E aí, às vezes, apresentam alterações nos sistemas. E aí tem o sistema vestibular e tem o sistema proprioceptivo. E essa questão do abraço está muito relacionada ao sistema proprioceptivo, que pode ter alguma alteração nesse sentido. Significa que a criança pode ser hipo ou hiperreativa, ou seja,
Para a pessoa que é hiperreativa, ela pode precisar de pouco estímulo, ou seja, com pouco estímulo ela reage de forma, né, horrível, assim, isso incomoda muito ela. E tem crianças que precisam de muito estímulo para poder reagir. Por exemplo, a gente atendeu uma criança que ela tinha muita dificuldades com cores, né? Então ela não conseguia, a gente não conseguia atender ela num ambiente que fosse muito colorido, porque aí ela ia se desregular muito facilmente, ia se estressar, a gente não ia produzir quase nada. Já tem crianças que precisam de muitas cores, de muitas texturas para poder estar fazendo a atividade e desenvolverem bem, certo? Então, só estou dando uma pincelada de conhecimentos que a gente trocava muito, né, com nossa terapeuta ocupacional, mas que eu também tenho aprendido muito também no curso de neuropsicomotricidade. E isso está fazendo bastante sentido no processo na prática profissional mesmo, tá? Porque a gente vê que para eu poder estimular uma criança, ela precisa estar estabilizada sensorialmente, ela precisa estar regulada, né? Sensorialmente, regulada emocionalmente, para poder estar fazendo alguma intervenção daquele tipo. Então, essa questão do abraço pode ser muito isso, tá? Às vezes a criança... Não tem aquelas pessoas... Eu sempre falo assim, não tem aquelas pessoas que... eu não gosto do abraço de ninguém, mas o abraço da minha mãe é maravilhoso. Qual a diferença do abraço da mãe? Às vezes a mãe abraça mais forte e isso é bom para aquela pessoa. Ou então, às vezes, a pessoa abraça mais devagar, mais levezinha. E isso é o que a pessoa gosta, não gosta daqueles abraços apertados, né? Comportamento, né? A gente vai passar agora para a parte mais comportamental. As pessoas com autismo podem ter acessos de raiva intenso e agressividade diante de alguma mudança. A gente entende que há uma rigidez cognitiva, ou seja, uma dificuldade de mudança. No autismo, ela pode ser de uma simples coisa até uma coisa mais elaborada. Mas, por exemplo, a gente atendia uma pessoa que só ia para o consultório de bermuda. E aí, vamos testar? Vamos um dia vir de calça, de bermuda e sandália, só vinha assim. Vamos vir de calça um dia? E isso demorou muito para acontecer, meses, para poder conseguir vir um dia de calça. Tu só usa sandália porque tu tem sapato? Tenho. Pode vir um dia? Posso. Então vamos testar? E aí testava, né? Isso com muita cautela, mas já ocorreu assim, desorganizações. Teve uma que a gente viu que foi incrível, assim. Eu digo a gente porque eu trabalhava numa equipe multidisciplinar, só para vocês, né, ficarem situados. A gente trabalhava numa equipe multidisciplinar, eu, Érica e Leila, Érica Fono, Leila Teó, que vai estar com a gente aqui no mês de abril, nas lives também. E uma vez a gente estava atendendo uma criança que estava super organizada e eu desci. E a gente atendia no andar de cima, eu desci para a recepção com a criança e fui conversar com a mãe um pouco. E essa conversa não ia durar 3 minutos. E aí, quando eu comecei a conversar com a mãe, a gente mudou uma coisa na rotina da criança que eu não sabia. E eu acho que a mãe nem tinha percebido. Toda vez que ela ia para a clínica levar a criança, ela prometia, pelo horário, né, que quando saísse, ele iria comer uma coxinha. E os 2 minutinhos que eu parei para conversar com ela, que ainda não tinha chegado no terceiro, essa criança se desorganizou completamente. E aí ele chorava, ele batia na mãe, ele empurrava a mãe, eu sem entender. Aí ela disse, eu nunca vi
ele desse jeito, muito pelo contrário, era uma criança muito calma, calma até demais. E aí ela disse, eu acho que é porque ele quer comer a coxinha. Eu disse, então vá que depois eu converso com você. Mas assim, porque a criança estava organizada, eu tinha acabado de sair da terapia e de repente desorganizou por uma coisa simples. Não foi porque ela não iria comer coxinha, não foi porque mudou o caminho de comer a coxinha, foi porque demorou 2 minutos a mais, entende? Então assim, diante de uma mudança, pode ser uma mudança simples, que pra gente seja simples e que pra eles não são. E pode ser uma coisa mais pesada, por exemplo. A mãe foi inventar de fazer uma faxina e mudou o quarto todinho. Mudou o quarto de posição, trocou a cortina, trocou a roupa de cama, guardou os sapatos em outros lugares. Pronto, isso aí é o suficiente também para desestabilizar, dependendo da pessoa, tá? Por isso que eu disse, cada um vai ter uma dificuldade. Como eu falei, fixação em um único assunto ou tarefa. A gente... Falando sobre a coxinha. Às vezes a gente fala... assim, de um assunto ou de uma tarefa, né? Às vezes a gente fala de uma predileção específica, né? De algo. E tem, como eu falei, o menino que gostava dos dinossauros. A gente entende que tem uma idade para a pessoa gostar, né, de dinossauros. Passou disso, que é 4 anos, né? Até o máximo 4 anos e um pouquinho. Gosta muito de dinossauro. Então, essa questão a gente atendia um menino de 12 anos que ele vinha com dinossauros na mão, pequenininho, de brinquedo. E ele não queria, ele não fazia nada sem aquilo ali, não saía para canto nenhum. Então a gente foi trabalhando com ele até ele começar a soltar o dinossauro, até que ele não levou mais. A gente tem aqui uma nutricionista, tá? Eu acho que fica aí um convite, hein, Sussu, pra gente tá falando também sobre a nutrição no autismo, se essa for sua especialidade. Vamos conversar sobre isso. Essa questão da textura é um desafio realmente, né? Por quê? Porque há uma sensibilidade sensorial. E dependendo da criança, né? Vai haver uma sensibilidade sensorial. E quando ela ocorre, para fazer a criança se alimentar de um certo tipo de alimento, por exemplo, a gente pegou muita criança que só se alimentava ou de leite ou de vitamina. Muita. Agora, criança grande, minha gente. Criança assim, a gente tem um menino lá de 7 anos que só comia isso. E aí foram feitas algumas intervenções um pouco mais simples, né? E não rolava assim, até a gente conseguir estabilizar essas questões sensoriais, não aconteceu a mudança, tá? Isso, o alimento vai muito além da boca. Isso. E justamente, ela envolve o sistema vestibular e o proprioceptivo também. E aí a gente vê que há uma dificuldade muito grande até a gente chegar. Isso, nesse caso, terapeuta ocupacional, certo? Então, quando eu digo a gente, e eu sei dessas coisas, é porque a gente trabalhava na equipe multi, tá, minha gente? Então, a terapeuta ocupacional às vezes tinha que trabalhar muito essas questões sensoriais, estabilizar alguns sistemas para poder começar a fazer as intervenções. E até como a criança, e aí vem Érica, né? Como a criança não se alimentava de alimentos um pouquinho com mais textura, um pouquinho com mais consistência, mais durinhos, acabavam não desenvolvendo
algumas musculaturas da boca e aí não conseguiam ter força suficiente para se alimentar, né, de alguns outros tipos de alimento, então precisavam fazer alguns exercícios, né? Normalmente as crianças que tinham essa dificuldade alimentar, né, de comer comida pastosa, comidas moles, elas tinham dificuldade de linguagem oralizada, né? Justamente porque não tinha desenvolvido uma força mais específica naqueles músculos. Me corrija se eu estiver errada, Érica. Então a gente fazia. Isso é que é o fantástico de fazer um trabalho multidisciplinar e você vê o quanto é complexo, tá? A gente não. Deixa eu só abrir um parêntese para contar um pouquinho da minha experiência na Clínica Nordestina de Saúde, no Cabo, tá? E a gente trabalhava com equipe multidisciplinar e a gente iniciou os atendimentos com autismo, assim, muito dizendo assim, ó, eu preciso atender autistas, eu preciso que vocês estejam se empenhando, estudando sobre isso e vejam quando que a gente pode começar a fazer isso. E como a gente tinha uma lista, gente, a gente tinha uma lista enorme de espera, porque não era uma demanda nossa, e as pessoas chegavam e diziam, certo, mas eu posso deixar na lista de espera, e deixava na lista de espera um monte de gente para fazer o que a gente começou a planejar. Então, a gente decidiu fazer um atendimento grupal, tá? Com crianças que tivessem necessidades semelhantes ou que uma pudesse estar estimulando a outra. Por exemplo, de idades semelhantes e que, por exemplo, se eu tenho uma criança que não fala, vou botar com alguma que fala, certo? Então, a gente começou a estruturar isso de forma muito... Tudo que a gente via, poxa, isso aqui é legal, vamos fazer, vamos. E a gente começou a estruturar o que a gente veio chamar depois de circuito, tá? Que era um circuito, digamos que inter e transdisciplinar, né? Que era muito legal, onde as crianças faziam realmente várias atividades. Então, a gente começou a identificar as funções, né, que algumas crianças tinham muitas dificuldades, até ver quais os que tinham facilidade. Com isso, a gente periodicamente também parava para fazer treinamento com as mães e também acolhê-las quando necessário, tá? E aí no início, eu acho que a gente começou fazendo grupos que duraram 6 meses, se eu não estou enganada. E depois a gente começou a fazer grupos que duravam de 3 a 4 meses. Aí normalmente eram 15 encontros, tá? Desses 15 encontros, todo mês a gente fazia um com os pais. E era muito produtivo. Então, nesse processo a gente começou a identificar várias coisas que precisavam ser estimuladas. Eu não consigo estimular a atenção de uma criança de forma que ela esteja sentada numa cadeira, se eu tenho um bocado de coisa desregulada nela, então vamos movimentar essa criança, trabalhar a atenção dela através do movimento. Então a gente fazia várias atividades, várias coisas, fomos fazendo cursos, especializações, até chegarmos onde chegamos com um trabalho incrível, né, no Cabo. E eu acho que a gente atendeu aí mais, eu estava fazendo os cálculos recentemente, foram 4 anos de atendimento, né, Érica? 4 anos de atendimento no circuito. E desses 4 anos, acho que a gente chegou a atender, em média, 150 crianças, tá? E aí foi um trabalho muito enriquecedor, muito importante. Certo, vamos voltar aqui. Então, para eu chegar para uma criança e dizer assim, chega muito, gente, chega muito para fono, chega muito para nutricionista, né? Ó, essa criança não come, ou então essa criança não fala, vai para fono.
E quando a gente chega lá e vê que é tão além. Isso, trabalho incrível reconhecido no carro, verdade. Nós éramos referência. A clínica ainda é referência, né, de atendimento lá. Quem não conhece, vá conhecer. Clínica Nordestina de Saúde é uma ONG, tá, gente? Que é sustentada pela rede de mercados do Nordestino. E as pessoas têm um atendimento gratuito com a população que tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, tá? Olha aí, Cláudia foi nossa estagiária lá também, fez um trabalho incrível e participou do circuito também. Então, se você tiver uma renda baixa, né, de até 2 salários mínimos e quiser fazer atendimento ou com clínico geral, ou com fisioterapeuta, ou com psicóloga, com neuropsicóloga, só chegar lá na clínica, certo? Então, e se você quiser atendimentos hoje com nós, profissionais, e sem demagogia, era uma equipe sonhada pelos pais dos autistas, era assim. Os pais queriam, almejavam um atendimento realizado por nós na Clínica Nordestina de Saúde, sim, é verdade. Então, se vocês quiserem ainda, só manda um directzinho assim, quero um atendimento com a Érica, manda um direct lá, quer atendimento comigo, que agora eu tô em Caruaru, né? Então, se você quiser atendimento aqui, já estou mais perto, certo? Voltando aqui só pra gente ir... Ixi Maria, já conversamos bastante, hein? Falando sobre as questões das dificuldades comportamentais, pode apresentar dificuldade, né, de atenção, de hiperatividade, se for associado ao TDAH também. Obrigada, Sinara. Movimentos corporais repetitivos, né? A gente fala muito do flapping, que são os balanços de mão ou de alguma parte do corpo que a criança pode produzir, ou quando está empolgada com alguma coisa, ou quando está chateada, quando alguma coisa está desorganizando ela também pode fazer o flappingzinho, tá? A gente tinha uma criança que ela fazia muito flappingzinho com a perna, ela fazia assim, balançava muito e botava os bracinhos para trás. E a gente viu que era uma questão sensorial que precisava ser estabilizada, tá? Até chegar ao final da evolução e a gente ver um grande resultado. Assim, a gente tem relatos até hoje, né? A gente vê pais mandando depoimento, mães mandando depoimento da evolução do filho, mostrando as conquistas do filho depois do tratamento. Isso é incrível pra gente, isso aí não tem preço não, tá? E é realmente desafiador ter tantas cabeças pensantes ao mesmo tempo e tentar adequar todas as coisas. Discutir é importante, é bom. Você está discutindo o caso da criança, né? E a gente atendia em grupo, então a gente entende que é uma realidade diferente, né? Atender em grupo, autistas leves e moderados. Tinha lá assim, a gente tinha um roteiro a ser seguido, né? Então, vamos lá. Dificuldade de interação em atividades de imaginação, jogo simbólico, que a gente já falou. Pode ter dificuldades sensoriais, aqui tá a visão, tato, audição, olfato, paladar. Excessivamente sensíveis, né? A gente tinha uma criança também que a mãe não podia comprar, por exemplo, acerola, porque se ele sentisse o cheiro da acerola, ele vomitava de fato. Então, não é aquela coisa que você diz assim, é frescura, tá vomitando por frescura, não. De sentir o cheiro, a criança já vomitava, nem precisava nem ver,
nem vê a acerola. Pode não ter noção do perigo, né? Não apresenta medo em alguma situação que precisa ter, por exemplo, atravessa a rua sem olhar para os lados, vai pular de um canto para o outro sem calcular muito, porque não está nem aí pro perigo. Se irrita muito com mudanças na rotina, né? E apego a objetos. Algumas crianças têm apegos a objetos, às vezes ficam balançando, às vezes ficam... Esse balanceio, esse flapping que a gente chama, ele é normalmente para regulação, tá? Regulação emocional. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas eu tenho que tirar esse flapping do meu filho, porque ele tá fazendo ali movimento. E qual o problema dele fazer o movimento? O problema tá mais no que na gente, né? Aí eu digo, como atendia muitas mães, o problema tava nessa questão da vergonha, porque tava chamando a atenção, né? E aí você vê uma criança, você tá na fila do banco, a criança começa a ficar estressada porque tá demorando muito, não tem o que fazer ali. E aí ela começa a ficar já ansiosa, começa a fazer flapping, e tudo que é movimento, as pessoas vão direcionar o olhar, vão direcionar a atenção. Então, quando a gente movimenta, a gente chama a atenção e a gente mostra que é diferente. E aí essa questão de ser diferente, às vezes, a mãe fica, não, vamos tentar mudar isso aqui, porque isso aqui me incomoda muito, e não sei o quê. Mas é uma questão de organização. Enquanto a criança estiver fazendo flapping, ótimo, porque ela está ali se regulando emocionalmente. Pior se ela for fazer alguma outra coisa, tá? Então, só substitua o movimento repetitivo da sua criança nesse sentido de regulação, se for uma questão que esteja machucando ele, trazendo prejuízo para ele. Por exemplo, em vez de fazer o flapzinho com a mão, ficar batendo a cabeça na parede ou batendo a mão na cabeça, isso vai machucar a criança. Então, a gente tenta trocar por alguma coisa, mas que a criança continue se regulando, tá? Só para finalizar a live de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre os fatores de risco. O que é que causa o autismo? O autismo ele é causado tanto por fatos ambientais quanto genéticos. Só que os genéticos são 80% e os ambientais são os 20%, mais ou menos, tá, gente? E aí, o que é que acontece nesse... Como assim genético, né? Se meu filho tem autismo, eu tenho autismo? Não. Pelo seguinte, há uma combinação de genes, né? Há estudos que já mostram isso, que há combinações de genes que podem causar, que podem identificar o autismo, tá? Alguns genes que, se junto com outros, podem demonstrar autismo. E aí, eu fui dar uma olhadinha a mais, tipo, quais eram os genes e tal, quantos eram. Gente, tem mais de 1000 genes. Então, assim, se o pai e uma mãe juntaram, tiveram um filho, e aquele filho nasceu com autismo, significa que, mesmo que o pai ou a mãe não tenham autismo, significa que a combinação dos genes deles juntos resultou. Quer dizer que se eles tiverem outro filho, vai ser autista? Não, mas também sim. Por exemplo, a gente pode ver alguns casos de família, feito a de Marcos Mion, que ele tem um filho, o mais velho, o Romeu, que é autista, e tem mais 2 filhos que não são autistas. E a gente já atendeu famílias que tinham 3 filhos e os 3 tinham
autismo, ou famílias que os filhos tinham todos transtornos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, um com deficiência intelectual, outro com autismo, outro com TDAH, cada um tinha, ou com transtorno de aprendizagem. Então, cada um tinha um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, só para dar uma esclarecida também, que eu vi algumas informações que eu acho que são importantes da gente tá falando aqui na live. Uma das coisas principais é que vacina não causa autismo. Vacina não causa autismo. O autismo não tem cura, né? E a gente vê também aqui, certo, Laila, qual os fatores ambientais, né? Nos fatores ambientais que causam autismo podem acontecer durante a gestação, tá? E quando a mãe tem alguma infecção, ou quando... Deixa eu ver aqui. Quando tem algum tipo de infecção, quando é exposta a algum tipo de químico, né? Os fatores externos são esses, dos intrauterinos, tá? Que pode haver algumas infecções que podem provocar. A gente pode ver que tem também... Isso é 20% da população que é diagnosticada com autismo, que é de fatores externos ambientais, né? E os outros... outra coisa é a idade dos pais. Há um estudo que diz que após os 35 anos, a probabilidade aumenta, tá? Já tem estudos também que associam o uso de algumas medicações, tá? Que a pessoa pode utilizar durante a gestação e que pode estar afetando, e o estresse gestacional, tá? Então, eu não vou falar aqui muito da medicação, porque isso vai ser um assunto muito polêmico. Mas aí, quem tiver curiosidade, é só pesquisar esses assuntos, que aí vocês vão observando o que é que pode ser usado, e até a orientação médica, né? O que é que pode ser usado durante a gestação, o que é que não pode ser usado. Então, isso pode facilitar, né? Pode ser um dos fatores que facilitam o autismo, certo, gente? Então, a gente vê que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, não tem cura. Você pode ser diagnosticado quando for adulto, mas você só pode ser diagnosticado quando for adulto se os sintomas ainda aparecerem na infância, certo? Normalmente até o 3º ano de vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu separei tanta coisa aqui, minha gente, que ainda acho que já tem o assunto da próxima live aqui. Porque esse assunto é muito denso, muito complexo, né? Mas aí eu queria que vocês abrir um pouquinho aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário. A gente tá encerrando já, tá caminhando pro fim. E desde já agradecer a vocês que estão topando aí comigo essa jornada. É uma jornada de fato, né? Toda segunda-feira tá aqui, tá sendo maravilhoso, tá sendo de muito aprendizado também, de muito conhecimento, de muita troca. E a gente pode estar conversando. Se você tem interesse, acha que tem alguém que precisa ouvir sobre essas questões, né? Envie essa live para essa pessoa. Eu vou estar aqui também falando depois de alguns marcos, né? Eu acho que uma das questões fundamentais para o diagnóstico do autista
é que o profissional tenha em mente, ou que tenha por escrito, né, ali perto dele, os marcos do desenvolvimento. E aí, assim, gente, só uma coisa assim que é muito importante: qualquer atraso, busque um profissional. Se sua criança tem 1 ano e 6 meses, não fala nada, procure um profissional. Se sua criança já aprendeu a andar, mas ainda continua na pontinha dos pés, procure um profissional. Se sua criança tem dificuldade de fazer contato visual, se sua criança, você chama ela e ela não olha, não atende de primeira, assim, procure um profissional. Se você suspeita que é uma criança que, será que está surda? Não sei, será que escuta pouco? Vá procurando os profissionais. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Procure o quanto antes e comece as intervenções o quanto antes. Porque eu entendo assim, se eu tenho suspeita de alguma coisa, é porque eu estou com dificuldade em alguma coisa, certo? Então, se eu estou com dificuldade da fala e eu vou levar para a fono, e a fono começa a identificar que pode não ser só uma dificuldade de fala, e aí encaminha para um neuropediatra, um neuropsicólogo, algum outro profissional, significa que já precisa começar as intervenções, porque ali já tem uma dificuldade estabelecida, a gente só precisa entender qual o motivo e a origem. Mas a gente já está vendo que tem uma dificuldade estabelecida, né? E é isso, gente. O que é que vocês acharam da live de hoje? Me contem aí. Hoje foi um negócio mais didático, né? Um pouquinho mais chatinho, né? Eu entendo completamente porque eu precisava passar essas informações para o meu público, para que a gente possa entender minimamente o autismo, para a gente começar a falar de coisas mais práticas, né? Semana que vem, a terapeuta ocupacional, Leilane, vai estar aqui com a gente. E aí eu quero que vocês falem para todo mundo que vai ter uma neuropsicóloga e uma terapeuta ocupacional falando sobre autismo aqui às 8 horas. Olha, Gui gosta demais de você, Laila. Ele estava aqui assistindo agora. Manda um beijo, Guigui. Coisa linda. Muito obrigada, gente. E dia 24 é com Érica Juliane, que é fonoaudióloga, tá, gente? Suplementação desses pacientes tem... Suplementação nesses pacientes tem experiência com pacientes com uso sem uso de suplementação, certo? Ótimo. A gente vai conversando, viu, Sussu? Vou conversar com você agora, quando terminar a live. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer a vocês por mais esse momento. Agradecer e pedir que continuem com a gente até o final de abril, tá? Nessa jornada, e levem esse conhecimento para mais pessoas. Dia 13, aqui em Caruaru. É uma pergunta, Sussu? Desculpa. Se esses pacientes que a gente atendia fazia suplementação, é isso? Me confirma aí. Só lembrando que dia 13, aqui em Caruaru, no Teatro do Sesc, eu vou estar fazendo uma palestra, tá? Através da CISDMED, falando sobre conhecendo o autismo, tá? Então, a gente vai estar discutindo mais coisas. Acho que lá vou ter um pouco mais de tempo também, e a gente vai estar discutindo bastante. Tá, certo. Os pacientes que a gente atendia não faziam suplementação, porque a gente tinha muita dificuldade de uma nutricionista, principalmente especializada em autismo. Porque eu sei que não é todo profissional de nutrição que vai poder estar fazendo um trabalho com uma criança autista. Não é isso? Me corrija se eu estiver errada.
E aí a gente não tinha disponível, né? Tinha muito essa dificuldade. Às vezes a gente encaminhava, na verdade, mas às vezes passava muito tempo. Assim como a gente tinha uma dificuldade muito grande com oftalmologista, tá? Então, os encaminhamentos eram feitos, mas nem sempre a gente tinha esse suporte, tá? Então, como não é toda nutricionista que a gente pode estar encaminhando o nosso paciente, a gente tinha essa limitação, na verdade, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela parceria, pela paciência, pela participação. Tô amando vocês aqui nessa live. E a gente vai estar falando mais sobre autismo. Fiquem conosco, se liguem nos stories, nas postagens, tá certo? Um cheiro grande e até mais. Até segunda.